Olá, boa tarde. Este é o programa Tudo pela Graça. Eu sou o pastor Heitor, que o apresento. Eu tenho o privilégio de receber você, você tem o privilégio de me receber. Estamos aqui nos próximos 60 minutos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, sei lá o que vai dar. Mas é para falarmos do amor de Deus, da graça de Deus, a música, a entrevista, enfim, coisas boas para a nossa edificação. E a TV Agatos Play está se preparando para entrar em modo TV aberta nos próximos 2 ou 3 meses. Você vai receber em sua casa no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e dependendo do Elon Musk, talvez até em Marte a gente chegue com a imagem lá nos próximos meses, certo? Para o glorificar e honrar ao nosso Deus. Nessa tarde nós estamos aqui com umas pessoas maravilhosas, um colega de graduação diferente, ele é muito mais importante que eu, pastor Gladstone Tavares, que foi da Força Aérea, e eu também, que fui da Força Aérea, aqui estou, e o cantor Dan Nascimento, para esses momentos de descontração e edificação. Que Deus nos abençoe, voltamos já já. Estou aqui com o pastor Gladstone Ladislau, né? Nome bonito, diferente. Trava-língua, né? Gladstone e também é o seguinte, você não tinha sósia também, não tinha tem, gente com não tem homônimo na Força Aérea. Não tem homônimo, nem na Força Aérea, nem fora da Força Aérea. Nem fora, né? Tá bom, Tavares também, Tavares também é nome de família. Nome de família também. Novo, tá só com 59, 60 anos, bem... Próximo da minha idade, que eu vou fazer 79 agora, então a diferença só de 20, né? Só de 20 anos. 20 anos não é nada, né? Considerando o tempo, né? A eternidade. O que é 20 anos? Nada, absolutamente nada. Casado, né? Profissional da área de imagens na Força Aérea durante um bom tempo, serviu. O tempo está na reserva remunerada. Você está na reserva remunerada ou já está reformado? Não, está na reforma. Na reforma. Em tese, na reforma. Não chamam mais você? Não chamam mais. Não chamam mais. Eu até voltaria se chamasse. Eu também. Eu queria Dependendo da motivação, eu queria participar da guerra. Depende em quem eu queria marcar. Se tivesse escalado para eu matar alguém, eu até iria. Até hoje eu iria. Mas é só uma pessoa. É uma cota bem pequena, não queria matar mais do que um, não. Sabe? Aquela que isso é brincadeira minha, né? Mas, pastor... O irmão é pastor de qual igreja? Você não é da igreja congregacional? Não, eu comecei na igreja congregacional de Bento Ribeiro. Né? Nasci, fui criado lá. Meus avós e meus pais eram da igreja congregacional, então nasci, fui criado lá. Depois eu fiz o seminário e fui pastorear a igreja congregacional de Cascadura. Sim. Também conhecido hoje como Espaço da Paz, que está lá ainda, na Padre Telêmaco, 149. Depois disso eu vim para a Comunidade Batista, fiquei 11 anos na Barra. E agora estou na ILAM, Igreja Luz das Nações, junto com o pastor Felipe Murdock. A igreja que eu mais frequento, perto de casa, é o Recreio, mas nós temos hoje 11 igrejas no Rio de Janeiro, então eu rodo pregando, preparando cursos. Né? Cresceu bastante. Interessante, a igreja congregacional foi uma das primeiras a chegar no Brasil. Sim, a primeira. Se não a primeira mesmo, de fato. Né? Teve gente que saiu dos Estados Unidos como congregacional, chegou aqui como batista, né? Foi um grande missionário, inclusive, plantador de igreja, né? No navio, convenceram ele que ele tinha passado a igreja batista. E fez um trabalho muito bom. Mas nunca largou o charuto, o tal camarada. Não vou citar o nome, porque os parentes podem me processar. Mas o Robert Calley tem uma marca, né? Robert e Sarah Calley, que chegaram como missionário congregacional, primeira igreja, aqui na Camerinos, né, 27, primeira famosa, igreja no Brasil, com língua portuguesa, Igreja Fluminense. É um trabalho muito bonito, escola dominical com crianças em Petrópolis. Então é um trabalho... o trabalho da escola dominical começou lá em Petrópolis. Sim, Petrópolis, com Robert Calley. E outras denominações foram... Isso. A Igreja Batista foi a que mais se empenhou na questão da escola dominical. Sim. Claro, a Igreja Congregacional também. Mas a Igreja Congregacional não seguiu o ritmo de crescimento das outras denominações. Não seguiu. Não seguiu. Não seguiu. Eu não vou dizer que seja erro de estratégia, porque sou eu para dizer que isso está certo ou está errado. Mas os congregacionais, quando chegaram no Brasil, eles fizeram uma opção tiveram sim a igreja aqui no Rio de Janeiro, que foi a primeira, mas eles fizeram mais opção missionária pelo interior, porque o Brasil era um país rural. Sim. Então eles achavam que continuaria. Quando os americanos vieram com os batistas, já vieram com outra mentalidade, né? Aí já abriram as capitais, etc. Sim, então cresceram mais e os congregacionais têm um número menor. Em lugares onde está a igrejinha só e mais nada. Sim, sim. Onde eu nasci, lá em Caçorotiba, você sabe disso, né?
Caçorotiba, Maricá. Maricá. Tem uma igreja lá no meio do nada, praticamente. E tem 2 ou 3 igrejas de Maricá, mas essa lá onde eu nasci, se tem lá 10 membros, mas está lá. Não morre, não. Não morre de jeito nenhum. Mas irmão é professor de faculdade hoje, né? Eu dou aula em faculdade. Atualmente estou dirigindo a faculdade, né, como reitor também da Legacy Faculdade Internacional. Certo. A gente começou no ano passado, do grupo Legacy de ensino, Certo. ali na Barra da Tijuca. Então a gente começou com teologia, administração e pedagogia. Estamos buscando credenciamento agora de direito, psicanálise, de psicologia. Temos lá um curso de psicanálise funcionando também. O irmão é psicanalista. Também sou psicanalista. O irmão fez formação lá na Fluminense. Sociedade Fluminense Psicanálise. Uma coisa que o irmão não sabe é que o fundador, não vou citar o nome dele, porque citar o nome das pessoas pode gerar... Sim. Mas o fundador daquela instituição foi meu aluno. Ah, é mesmo? Foi meu aluno. Eu sou psicanalista, eu tenho 3 graduações, né? E eu sou mestre em psiquiatria, doutor em teoria psicanalítica. Eu fundei aquela instituição, ele foi meu aluno. Ele foi meu aluno em uma outra instituição, meu amigo. Clinicou bastante tempo, não sei se clinica ainda, não vou nem citar o nome dele, porque é difícil citar o nome da pessoa no programa com ela ausente. É uma falta de respeito, uma falta de educação. Mas ele é um cara incansável. Ele formou muitos psicanalistas, formou bastante. E eu formei no Brasil inteiro, abri 92 turmas de formação no Brasil inteiro. Tá? Foram mais de 6.000 psicanalistas formados. Nós estamos lá com a nossa primeira. Está tendo um público bom, temos 47 alunos nessa primeira turma. E vamos lançar talvez o EAD. Tá bom, é uma experiência boa. Mudou os rumos da psicanálise no Brasil. Né? Hoje o Brasil é o país que tem o maior número de psicanalistas, o maior número de sociedade psicanalística. O trabalho que foi feito no Brasil com a psicanálise foi superior de Freud e Lacan juntos. Sim. Porque eles foram teóricos, etc., mas não saíram no mundo para dar abraçada nos outros, não. Eu saí, rodei o Brasil inteiro, mas tudo bem. E o irmão está como pastor auxiliar na comunidade batista do Rio, Não, né? não. Eu estou na Igreja Luz das Nações. Luz das Nações, né? Eu sou pastor executivo, né? Trabalho na executiva e minha área mesmo lá é a parte de ensino. De ensino, né? E procedimentos. A gente Nações, tem a igreja muitas igrejas funcionando, então a gente tenta fazer o mesmo padrão de trabalho em todas as igrejas, implantando esse padrão. Mas essas igrejas são coordenadas? Tem uma administração geral? Todas elas são coordenadas. O pastor Philip Murdoch é o nosso pastor sênior. Certo. Ele tem, toda terça-feira temos reunião com todos os pastores, aí tem mais eu, mais o executivo dele, que é o 02 que a gente chama, pessoal de comunicação, a tesouraria, então a gente tem uma reunião toda terça-feira à tarde. Geral. Então, geral. Mantém um corpo só, uma dinâmica só, onde ela só existe aqui no Rio de Janeiro ou tem força? Por enquanto, sim. Só no Rio de Janeiro. Né? Vida acadêmica, irmão é engenheiro, né? Eu fiz engenharia, administração, direito e teologia. Comecei a fazer um seminário teológico, depois eu fiz a convalidação no Seminário Batista do Sul. Certo. Na Faculdade Batista do Sul agora, faculdade, que é uma instituição do seminário, mas ela Isso. Aí depois tive a oportunidade de fazer... Agora tem uma curiosidade, o irmão tem teologia, tem um conhecimento profundo em teologia judaico-messiânica. Sim, eu fiz um curso em teologia judaico-messiânica de 2 anos com o pessoal de Belo Horizonte, na Heart Zion. Na época, o pastor Mateus estava lá. A teologia judaico-messiânica, evidentemente, acaba ancorando os messiânicos, que são judeus que creem em Cristo, né? Mas o modo como eles creem em Cristo é exatamente como os evangélicos creem? Sim, Cristo, sim. Eles guardam a característica, né, de respeitar como judeus que são as festas, mas eles acreditam Cristo como Messias. Eu comecei a ser atraído por isso quando eu descobri uma ascendência judaica, polonês judaico, né? Polonês... Ashkenazi. Como aí, então, descobri essa ascendência, comecei a entrar em contato, me atraí pelo assunto e resolvi estudar. Então, eu sou meio assim, né? Eu descubro o negócio, eu quero aprender um pouco, aí... Isso é bom. Tem alguma diferença entre o cristianismo dos evangélicos e o cristianismo dos messiânicos? Eles guardam as festas. À exceção das datas comemorativas. Eles não deixam de ser judeus. Não deixam de ser judeus, acreditam nos dons do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, tudo como a gente. Eles só dizem o seguinte: nós somos judeus e vamos respeitar o que Deus mandou que os judeus fizessem. Então eles seguem... Não são errados. Não. Eles seguem, então, a especificidade dos judeus e entendem Jesus como nosso Messias. Que os judeus deveriam ter entendido no início, né? Mas não era o caso, nem era para entender, né? Parece que eu tenho também ascendência judaica. É interessante. O meu avô, por parte de pai, era português,
veio para o Brasil com o nome de Antônio da Silva, quando ele não era Antônio coisa nenhuma, não ficou na capital, foi para o interior e estava fugindo, né? Ele seria um judeu. Também você sabe que a nacionalidade não vem pelos homens, vem pelo lado, seria um sefarade, né? Vem. Mas eu conseguiria provar até com exame de sangue e tudo mais, mas não, eu acho que não está na hora, não. Para meter um nome judeu aqui na testa, com guerra lá. Não muda nada também, né? A gente tem o mesmo Messias. Não tem nada, não muda nada. Só o passaporte que muda. Sim. Só o passaporte que muda. Mas, pastor, irmão tem doutorado também em educação, né? Sou doutorando em educação. Fiz mestrado, tenho doutorado em teologia e estou fazendo doutorado em educação. A educação é a sua vocação, né? Oi? A educação é a sua vocação. Né? Porque, na verdade, a educação está em todas as áreas, né? Se você vai pregar o evangelho, é educação. É educação. Né? Se você vai, enfim, não tem jeito. A escola dominical, a igreja, enfim, é a melhor. Eu falo pro pessoal lá, né, por exemplo, domingo que vem agora, eu vou pregar em Niterói e depois vou para Araruama. Às vezes eu prego aqui no Rio, nas nossas igrejas, tem uma escala que a gente faz, e eu rodo as igrejas. Às vezes estou no Caxambi, às vezes estou na Vila da Penha, às vezes estou no Recreio, às vezes vou no Campo Grande e tal. Mas eu falo assim, você me dá uma sala com 20 alunos que querem aprender Bíblia e me dá um auditório com 3.000 pessoas, eu escolho a sala de aula, com 20 pessoas. Eu gosto de dar área de ensino, eu gosto de Bíblia, eu gosto da aula, eu gosto de ver o aluno aprendendo coisa que ele não sabia, tirar dúvida, eu gosto do debate também. Interessante. Eu gosto de sala de aula. A primeira coisa que eu fiz quando terminei o seminário não foi pastorear. Fui consagrado imediatamente no dia 20. Eu formei em dezembro de 71, 29 de janeiro eu fui consagrado pastor e comecei o quê? Dando aula. Eu dei aula 2 anos diretos sem pastorear, depois que eu fui pastorear. Eu sou aposentado como professor do Estado, com 2 matrículas. A minha vida foi toda em educação, até ser reitor de uma universidade que eu criei, que eu fundei, que vendi há 7 anos atrás. Tá? Mas a educação é tudo, porque você cresce para todos os lados. Exatamente. Você cresce pra... dentro do grande comissão que a gente tem, o ensinando a guardar todas as coisas. Porque se a pessoa entrar, se converter, passar na igreja, estiver lá e tal, mas não aprender, ela vai acabar errando porque não conhece as escrituras. E nem o poder de Deus. Que, aliás, a Bíblia é errar não conhecendo. Né? Então, mas voltando um pouco aos judeus, os messiânicos, eles têm ardor missionário ou eles são mais pacatos? São mais pacatos. São mais pacatos. Eles não buscam converter ninguém, assim, a ideia não é fazer como a gente faz um grande evangelismo. Eles trabalham muito em cima dos judeus. Especificamente dos judeus. Né? Eles creem, acho que os judeus devem crer. Essa é a minha impressão. Estou falando da minha impressão de observá-los. Não sei se é isso que eles vão dizer a respeito deles. Mas a minha observância é que realmente eles trabalham focado em resgatar os judeus. Mas são muito seguros na teologia, né? São muito seguros na teologia. Né? E conhecem a Bíblia. Normalmente, os rabi, né, os rosh das sinagogas judaico-messiânicas, né, eles falam hebraico, ou leem hebraico, tem uma cultura hebraísta muito grande. Tem muitos rabinos que se converteram ao messianismo, rabinos grandes, vários rabinos com livros escritos, e você vê que existe esse movimento de conversão mesmo. E eles se relacionam bem, eles não têm crise entre eles, não. Nem com os cristãos. Não tem muita crise, não. Eu estava uma vez lá em Connecticut, nos Estados Unidos, e na clínica que eu estava, tinha algum rabino fazendo um tratamento lá na área de doença degenerativa, eu cumprimentei a ele. Rabi, ele não respondeu, não. É mesmo? Não deu a mínima. Ele descobriu que eu sou brasileiro, deve ter descoberto que eu sou brasileiro, quero bater papo. Ou farejado que eu era pastor. Né? O homem sequer me respondeu. Bom, tudo bem, não tem nada com isso. Eu não sou da cultura dele, não posso julgar. Eu, por exemplo, quando eu tive em 2018, eu fui ciceroneado, um guia, que era um judeu messiânico, tinha sido ordenado por um professor que tinha me dado aula, e ele foi super receptivo comigo lá. Ele era um tenente-coronel do exército paraquedista, do exército de Israel, participou daquelas guerras de 7 dias e tal, e era doutor em arqueologia. E estava guiando a gente, né? Então, poxa, aí eu me identifiquei com o cara. Lá quase não tem nada de arqueologia, né? Quase não tem, né? Você tropeça, vai na padaria e conta. Você está tropeçando, compra um pão, leva uma estatueta para trás, né? É impressionante. Pessoal, é um privilégio receber o irmão aqui, mas o irmão não vai sair daqui sem antes trazer uma palavra de Deus que Deus colocou no seu coração para nós. Pode ser à vontade. Que eu tenho guardado no meu coração sempre, que é o salmo talvez dos mais conhecidos, o Salmo 23.
O Salmo 23 fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? E é interessante quando a gente lê esse salmo, que ele mostra o amor, o cuidado e o carinho de Deus. Porque ele fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e Ele me leva para pastos verdejantes. Ele me leva para água de descanso. Ele refrigera minha alma. Mas ainda que eu, não ele, eu resolva andar e caminho por um vale de sombra de morte, ainda assim o cuidado dele vai estar sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre o olhar dele, ainda que eu não aceite que ele me leve para algum lugar que é bom, que ele quer sempre a boa vontade dele, é fazer o bem para a gente, ainda que eu opte por outro caminho, ainda assim ele não me deixa. Isso traz para a gente uma grande certeza do amor de Deus, do cuidado de Deus, da presença de Deus em todos os momentos da nossa vida. Porque é muito comum, né, a gente pensar em Deus quando a gente está em problema, como num vale de sombra de morte. Mas quando as coisas boas acontecem, a gente às vezes esquece que Ele também está cuidando da gente. Então a gente precisa ter essa ideia do cuidado integral. E ainda que a gente não aceite o cuidado dele, ou a mão dele nos guiando, ele não desiste da gente. Ainda assim o amor dele nos alcança num vale de sombra de morte, para nos tirar de lá e nos conduzir para perto dele de novo. E isso é muito legal a gente pensar. Glória a Deus por isso. Pastor, um privilégio receber o irmão aqui. Parabéns. Muito obrigado. Foi muito bom. Felicidade da sua vida. Prazer foi meu. Nós que temos um pouco de sangue da mesma família, né? dos voadores do Brasil. Um privilégio receber o irmão aqui. Deus abençoe, irmão, sua Prazer, família e a pastor. sua igreja. Amém. Obrigado. Pela graça, tudo pela graça de Deus. Eu te dou toda a adoração, tudo que sou é pra ti. O meu ser insiste em te adorar, então vem manifestar o seu poder. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Eu te dou toda a adoração, tudo que sou é pra ti. O meu ser insiste em te adorar, então vem manifestar o seu poder. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Eu vou te adorar, Senhor. Cantamos santo, 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 tu
Santo, Santo, Tu és. Cantamos Santo, 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 Tu és. Cantamos Santo, 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 Tu és. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Se os anjos te adoram, os viventes te exaltam, também vou te adorar, também vou me prostrar. Pela graça, tudo pela graça de Deus. Olá, Dan Nascimento aqui com a gente. Você que é da Music, né? A nossa, você é da casa. Dan, eu tento observar, dentro de curiosidade, que alguns cantores encurtam o nome, né? Sim, O seu nome deve ser um pouco maior do que Dan. sim, é Né? maior. Eu fico pensando o seguinte, se eu fosse cantor e fosse reduzir o nome, ficar, Ei, Silva. Eu ia ficar, Ei, Silva. Ia né? pegar. Ia pegar, sempre pega, né? Bom, Antônio. Mas tudo bem, é brincadeira minha, tá? Eu não vou nem perguntar qual é o seu nome completo, porque não interessa. Interessa é seu nome musical, seu nome artístico. Quantos anos de idade? 31. Já tive isso também, para lá para trás, muito tempo. Fui até colega de Jesus Cristo com 31 também, só Olha que aí, ele ó. morreu logo depois e eu fiquei vivo. Mas quantos anos de música? Já tenho 16 anos de 16 anos. Você é ministro de louvor, né? Sim, sim, sim. Da sua igreja. Qual a sua igreja? É, Igreja Recomeçar, Recomeçar. do pastor Janderson Moura, que inclusive esteve aqui. Teve aqui, né? O Isso. Janderson Moura, né? Isso. Gente fina, pessoa, extraordinária. Essa igreja fica onde? Na Barra da Tijuca. A Barra, né? Isso. A Barra está entupida de igreja, né? Tá. Acho que nem precisa mais, né? Graças a Deus. Não é, porque é o seguinte, quem tinha que salvar está salvo, os outros é tudo para o inferno, não deixa mais nada. Né? Porque até vieram tempo bastante para aceitar a Cristo, né? Você é professor de música, de canto? Sou professor de canto, formado na Escola Central do Centro da cidade. É, rapaz, E isso já tem, se eu não me engano, eu acho que 8 anos. 8 anos. 8 anos. Bom, você não vive da aula de Sim, canto, também. Tá Também. vivendo Sou também, professor. né? Tá vendo isso, né? Isso. Mas como é que é o canto? Você leva a pessoa para o canto? Como é que levar para o canto significa levar para aprender a cantar? A gente leva o canto à pessoa, no caso. Porque a língua portuguesa tem essas riquezas, né? Que permite a gente brincar, etc. Líder de oração e palestrante. Você teve uma atuação destacada agora aí na Marcha para Jesus, dele? Isso. Foram 2 anos seguidos. 2 anos seguidos. Isso. Nesse último também? Nessa última também? Não, nessa última não. Nessa né? última não. É uma experiência e tanta, né? Muita coisa. É, assim, na verdade, eu acho que foi a minha maior experiência com relação à administração, de todo esse tempo de música, porque são 36 mil pessoas, né? Ali, quando você olha ali, é muita coisa. Aquele frio na barriga, aquela... Foi uma iniciativa realmente fantástica, né? Foi. Para o reino Graças de a Deus. Deus. Né? Está crescendo, está se multiplicando, está aumentando. Você não vive só da música, naturalmente, vive de aula, de canto. Sim, da música em geral. Em geral, sim, mas em geral. não especificamente do cantar. etc. Não, ainda não. Ainda não. Mas na igreja você tem atividade Sim, específica, sim. né? Dentro da sua denominação, da nossa denominação, como é que está o surgimento de talentos para a música? Olha, na verdade, hoje a música gospel, as igrejas são onde vêm os maiores talentos, né? Até dos cantores que estão no secular, você pode muitos ver, saíram de lá. a maioria dos Muito, a cantores maioria. vieram da igreja. Não, é interessante que isso não é uma coisa recente, não. Isso é Não, antiga. isso é antigo. Ângela Maria cantava em coro de igreja. Sim. Cantava em coro de igreja. Isso, no Brasil, você tem, lamentavelmente, essa discriminação. O cantor popular poderia ser perfeitamente cantor gospel também, não tem nenhum problema, como é nos Estados Unidos.
Sim, sim. Lá é assim, as pessoas cantam lá, não tem nenhum problema. Claro que não seria o caso de cantar músicas que fossem inconvenientes, incompatíveis com a condição espiritual. Sim. Porque no mundo secular, as músicas em sua quase, vou dizer, 50% delas não tem nenhum valor intelectual, não tem nenhuma qualidade como tal. As outras têm. Há muitas músicas seculares. Tem até música que tem referências católicas que são boas. Sim, como... como é que é? Ave Maria do Morro. Sim. Não, a música é fabulosa. Uhum. Né? Eu equivalho a música Ana Maria do Morro, em termos de melodia, com outras músicas tradicionais, até internacionais. Sim, verdade. Você sabia que a Ave Maria do Morro foi gravada por uma banda metaleira na Alemanha? Sabia não. Sabia. Banda metaleira na Alemanha, Ave Maria do Morro. Essas músicas todas poderiam ser cantadas, tanto por um quanto por outro. Com certeza. Você estaria disposto a fazer uma campanha dessa? Botafogo? Botafogo não é o meu Botafogo, não. É Botafogo no caso da música. No caso eu acho que eu fui chamado por algo diferente, mas quem foi chamado para isso vai Você está no aparecer. Ministério de Pastoral, né? De apoio ao Ministério Pastoral. Isso é mais... Não dá para sair para os... Eu vou dar, eu sou um cara novo, né? Fui colega de Elvis Presley, eu vou tentar ressuscitar as músicas dele aqui, que no programa de calouros vamos ter. Vou cantar algumas músicas aqui dele, para ver se alguém me expulsa daqui, pelo menos, né? Não, obrigado por ter vindo, Deus abençoe você. Eu que agradeço, muito obrigado. Cresça muito, sua Amém. família, sua igreja. Um abraço do seu pastor. Tá? Muito obrigado. Felicidade. Muito obrigado por tudo. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Telespectadores da nossa Rede Ágatos, é com muita alegria que a gente volta a esse programa principal da nossa emissora, Tudo pela Graça, com o quadro A Bíblia livro por livro, e nessa oportunidade pensando em mais um dos profetas maiores, no caso Daniel, que é um profeta extraordinário. O livro de Daniel é o livro das interpretações. São 12 capítulos, 357 versículos, e quem lê razoavelmente bem levará 1 hora para lê-lo numa leitura corrida. O escritor é Daniel, que é o profeta estadista. Ele transitou, ou pelo menos profetizou, trabalhou durante 3 reinados. O livro foi escrito por volta de 605 a.C., da Babilônia, onde o povo estava exilado, e fala ali dos governantes gentílicos da Babilônia, no reino dos caldeus, dos medos e dos persas. Daniel tem um trabalho profético de quase 70 anos, 69 anos. O tema central do seu livro são as profecias dos governantes mundiais da época. E fala também dos reinos do mundo, como numa projeção futura, até a volta de Cristo e o estabelecimento de novos céus e nova terra. O versículo-chave, que é muito bonito, está no capítulo 2 de Daniel, verso 28, que diz o seguinte: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. E ele então começa dizendo: o teu sonho, ó rei, e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Que coisa maravilhosa quando Deus coloca no coração de nós, os seus servos, uma palavra para alguém. Uma palavra de conforto, de exortação, de ensino, como diz lá na palavra de Deus. Isso aconteceu com aqueles reinos, com aqueles reis em particular. A palavra-chave desse livro de Daniel são segredos revelados. E as pessoas principais desse livro é o próprio Daniel, o profeta apocalíptico, Sadraque, Mesaque e Abdenego, seus companheiros, e os reis Nabucodonosor, Beltesazar, Darius e Círios. E Jesus Cristo é retratado nesse livro como o futuro governante mundial, o que aconteceu quando ele pisou aqui na terra em vestes humanas através de Maria, cresceu, realizou o seu ministério e voltou aos céus. E nós, a humanidade, somos vistos nesse livro como subjugados,
que era o que acontecia naquele momento com o povo de Israel, depois de ter pecado tanto o Reino do Sul quanto o Reino do Norte. O do Norte foi extinto completamente e o Reino do Sul foi levado cativo para a Babilônia. E ali estava subjugado durante aqueles 70 anos nos quais Deus trabalhou a vida do seu povo para que ele voltasse refinado, preparado para a terra de Jerusalém em tempos futuros. Nesse livro, portanto, nós aprendemos que Jesus Cristo é o governante mundial. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida é a luz do mundo. E é então nesse livro que a gente, tendo essas visões do próprio Deus, falando tanto com os governantes mundiais, quanto também com o seu povo, que somos nós, naquele momento o povo de Israel, nós temos então, pela palavra sagrada, esse ensino, esse cuidado, essa visão de Deus, esse utilizar-se da vida da gente, como ele se utilizou de Daniel, para falar tanto a grandes quanto a pequenos, tanto a nobres como pessoas simples da sociedade, trazendo para o nosso coração conforto, o ensino, a orientação e, sobretudo, a maneira certa de viver, que nós aprendemos quando compulsamos esse livro extraordinário que é a Bíblia Sagrada. No caso, o profeta Daniel, o profeta estadista. E caminhando para o final dessa reflexão, encorajando você a ler o livro de Daniel, nós queremos que você seja também, como é o meu desejo, um estadista de Deus, um representante de Deus, alguém que fala do reino de Deus, que fala da ação dele no presente, sobretudo no grandioso futuro que ele está criando, ou já está preparado para aqueles que o amamos e aguardamos a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro, graça e paz. Desejo um estadista de Deus, um representante de Deus, alguém que fala do reino de Deus, que fala da ação dele no presente, sobretudo no grandioso futuro que ele está criando, ou já está preparado para aqueles que o amamos e aguardamos a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro, graça e paz. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. No princípio era o Verbo Criador do universo, tornou-se carne pra me salvar. Agora reina e vivo está. O dia chegou, o Rei ressuscitou, o véu não aguentou o peso desse amor. Assentado está e um dia ele voltará do céu pra nos buscar. O dia chegou, o Rei ressuscitou, o véu não aguentou o peso desse amor. Assentado está e um dia ele voltará do céu pra nos buscar. O dia chegou, o Rei ressuscitou, o véu não aguentou
do céu pra nos buscar. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Olá, boa tarde. Aqui estamos com aquele bloco maravilhoso chamado Li, Gostei, e os dois maiores sábios da Terra que estão reunidos, Henrique e Heitor, né? Certo? E os dois blindados com a primeira letra do nome, que é a letra H, né? Opa. É uma letra importantíssima na língua grega, né? Oitava letra do nosso Roberto. Ah, exatamente, maravilhosa. Aqui estão dois Hs, né? Hs duplos com ideias maravilhosas. Um melhor do que eu, que devo ser eu, naturalmente. Um melhor do que o outro, que deve ser eu. Mas na minha perspectiva, na verdade, eu não tenho a metade do seu conhecimento. E talvez você não tenha metade do meu conhecimento. Juntando-os para lá e para cá, dá uma boa sopa. Que não dá? maravilha, Que boa bom sopa. demais. Então vamos embora. Uma frasinha interessante. A paciência é a suprema virtude dos deuses, que nada possui a não ser o tempo. Claro, não existe deuses, só existe um Deus, né? Mas isso aqui é uma linguagem grega, aquela questão lá de deuses, etc. Aliás, a ideia de deuses sempre existiu no mundo, né? Vários deuses, etc. Vem do coração humano, né? Da idolatria do coração humano, da malignidade. Agora, uma coisa que eu tem razão, em certo sentido, quando fala do tempo, mas a questão da paciência, eu fico pensando porque você tem um panteão de divindade grego, envolve os primeiros deuses primordiais, os segundos titãs e terceiros olímpicos. Só que o Olimpo, pastor Heitor, o Olimpo era uma grande bagunça. Né? O Olimpo, Zeus, ele aprontava para cá e para lá com os humanos, era totalmente chateada, era Afrodite tomando atitudes impensadas. Então, a paciência ser uma virtude dos deuses... Relativamente, né? relativo, porque hoje a gente impaciente nos deuses olímpicos que o diga o Ares, o deus da guerra, não é? Agora, a gente pensando em relação à questão do tempo, aí no todo da mitologia grega tem a ver. Por quê? Dentro da mitologia grega, você tem o Cronos como um deus titã que devorava todos os deuses olímpicos, porque a lição do grego era... Cronos significa tempo, né? Que o tempo devora tudo, ninguém resiste ao tempo. Então, no sentido da longanimidade a partir do tempo, da tempo ao tempo, que as coisas vão se encaixando, sim. Só que falar dos deuses gregos cabe recurso. Não, isso aí a paciência realmente, a paciência é uma virtude. É verdade. Ela é uma virtude, né? Mas dos deuses gregos, positivamente, não eram. A maioria era impaciente. É isso aí. Era, mas só que eles eram concepção humana, né? A concepção das pessoas. Mas, na verdade, essa concepção de deuses, segundo os homens, pode estar presente até no nosso meio, no meio evangélico. Quer dizer, qual a minha concepção de Deus e a sua? Precisa ser a mesma. Mas, no nosso caso, com certeza. Mas a nossa membresia, nossas ovelhas, será que elas concebem Deus do modo como nós concebemos? Essa é uma questão teológica determinante. Determinante. De vez em quando passa uma turma e outra, a gente pensa sobre isso no seminário, por quê? Você tem dois aspectos. A diferença entre a teologia grega e a teologia bíblica, e esse aspecto o senhor mencionou quem Deus é. Na teologia grega, os gregos faziam os deuses à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança do homem. Na teologia bíblica, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Isso é a maravilha. Pronto, Porque se ele fosse minha imagem, ele seria um desastre. É eu que sou a imagem dele. Primeiro ponto. Ou Segundo ponto... Devo ser, né? Deveria ser, não é? Um segundo aspecto é quem é Deus, né? Se eu estou fazendo Deus à minha própria imagem. Por exemplo, quando eu ouço algumas questões de... vou falar umas frases que são quase um devaneio. Alguém fala, coloque Deus na parede que ele vai lhe dar. Prense Deus... Isso não cabe. Não, eu vi pregadores dizendo, né? Exija de Deus. Ele tem que obedecer. Ele está fazendo Deus à imagem e semelhança dele, no sentido de achar que Deus é nenhuma. Ele não tem obrigação nenhuma com a gente, não. Que concepção de Deus um camarada como esse tem? Mas as pessoas, quando oram, fazem orações absurdas, que é própria de uma concepção de Deus, é absolutamente errada. Quando exigem coisas de Deus, peraí, quem vai exigir o que ele... É verdade, eu acho que é linda a descrição que Isaías faz. A gente pega os nossos conceitos teológicos e aí depois a gente dá um mergulho em Isaías. O conceito teológico que você tem clássico é Deus é espírito infinito, eterno e imutável,
que em seu santo amor cria, dirige e sustenta todas as coisas. Perfeito, teologicamente aceitável. Mas quem Deus é na realidade? Aí você vai para Isaías, Isaías poeticamente chega e diz, olha, Deus mediu o céu a palmos, Deus tem as nações como gota de um oceano aí dentro de um balde, Deus chama as estrelas pelo nome, Deus sela a mão de todos os ventos, Deus é grandiosíssimo demais. Ele é absoluto. A partir da Escritura, mas não a partir dos meus das nossas quereres. concepções. Isso aí. Isso é interessante porque as pessoas constroem os deuses ou imaginam Deus de acordo com a sua perspectiva. Não pode ser. Não pode. Quem Deus é na perspectiva dele. Né? Por isso é que o crescer na graça, a estatura do crente, essa mutação que deve ser crescente, e enquanto estivermos vivos, será eficaz. É verdade. E não será estática. Não há um momento, quando nós, enquanto vivos, que nós tenhamos alcançado uma ideia perfeita de Deus. Não há. É o que os gnósticos antigos pensavam, né? Pensavam que podia chegar à iluminação e alcançar essa ideia plena. Seria, né? Exatamente. Essa ideia existe ainda em umas igrejas, numas religiões ainda espíritas ou neo-espíritas, etc., que tem essa concepção de luz absoluta, de chegar ao absoluto, né? E muito aí, qual é um dos outros erros? É pela capacidade humana. Enquanto quando a gente olha pela Escritura, a gente vê que por amor Deus se revelou, porque eu mesmo, por minha condição, não tinha como chegar a conhecer esse Deus. Oséias 6,3 ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, conforme a alva será a sua saída. À medida que eu busco, ele vai se dando a revelar e vou conhecendo mais. Por quê? Porque quando eu busco ele, eu tiro as minhas concepções erradas e vejo ele na sua própria revelação. Deus não é quem eu penso que ele é. Ele é quem ele é. Ele é que é. Se ele fosse quem eu acho que ele é, não seria quem ele diz que fosse. Ele seria quem eu acho que ele é. Mas ele é. Ele é quem ele é. Tanto quanto ele se define, lá para Moisés, ele define, eu sou. Eu sou. Ele não completou, não disse, eu sou isso ou aquilo, porque não dava para Moisés entender, dava? Eu acho isso lindo porque não tem predicativo do sujeito. Não existe. Ele modifica o verbo ser, que seria o verbo ser. Para ali. É o verbo de ligação. É o verbo de ligação. Eu mas sou alguma coisa. Mas no caso dele, não é de ligação. Ele torna o verbo de ligação como verbo intransitivo. Eu sou. Eu sou. Isso eu acho lindo demais. Isso é maravilhoso. Isso aí, em termos linguísticos, é uma coisa fantástica. Eu sou e está acabado. E tá acabado. Não há como explicar o que ele é. Não tem predicativo, ele é. Quando você se refere a anjos, tudo bem. Tem uma variedade de funções, de atividade. Tem anjo que nem fala, nem competência para falar tem. Em relação ao diabo, que é a mesma coisa, é um anjo caído, ele é isso, ele é aquele safado, sem vergonha, mentiroso, pai da mentira. Mas quando bate em Deus, você vai encontrar um predicativo colocado, que é o único predicativo que faz sentido, contudo não esgota. Deus é amor. Isso aí, maravilha. É lindo demais, né? Mas não esgota. Não esgota. Não esgota o que ele é. É um aspecto, é como a gente chama na teologia, um atributo dele. Atributo. Então, todos os atributos dão-nos uma percepção de quem ele é, porque a gente também é limitado até mesmo em declarar com os atributos. Então, a melhor mesmo é como ele, é maravilhoso a questão da teologia, a forma como Deus se apresenta. Ele chega e fala, eu sou, ponto, perfeito. E acabou, não tem papo, gente. Não dá para dizer nada, não dá para definir Deus. Como é que você vai definir Deus, que é um ser infinito e eterno? É verdade, não tem como. Ele não cabe dentro das nossas caixinhas, né? Tem alguns que às vezes eu não gosto de usar o termo, mas vou usar aqui. Tem alguns que numa pegadinha, eles simplesmente falam para o candidato num concílio, defina Deus. Definir? Pois sabe que não dá. Aí se o candidato fala algo pensando no conceito e não em definição, aí o examinador fala, mas você limitou, Deus definiu. Porque o candidato pensava em termos de conceito e o examinador em termos de definição. Porque definir, Deus não pode ser limitado, definido. Não tem como definir. É verdade. E nem quando estivermos com Ele eternamente, nós continuaremos subordinados. Continuaremos em esse ser como ele é, não é no sentido do absoluto, é no sentido do relativo. Ser santo como ele é santo, parará, papapá. No sentido relativo, seremos como ele é. No sentido absoluto, impossível, senão ele ia transformar todo mundo em Deus e ia dar um trabalho danado para a gente cada um criar o seu universo, né? Mas mesmo assim, toda a limitação humana não daria. Agora, tem grupos ainda, como o senhor mencionou, grupos sectários, às vezes, que tem devaneios.
tem grupos sectários que também acham que seremos deuses, Seremos deuses, ao sair etc. desse plano aqui. Eu já não sou aqui mesmo, não mando nem em casa. Né? Interessante que esses conceitos que nós chamamos se aplicam também. Aliás, eles precisam observar as leis da física. Porque as leis da física, os físicos se acham os caras, né? Quando ele avança muito, descobre uma coisa, mas nenhum deles criou nada até hoje. É verdade. É verdade. Descobrem aquilo que o Criador fez. Que o Criador fez. A ideia, a teoria foi. Sim. A teoria foi algo que foi dado àquele que foi capaz de concebê-la, mas não foi capaz de criar. Não foi capaz de criar. Capaz de concepção, normalmente humano, sim, mas de criar, não. Elas são também eternas. As leis são eternas e definitivas. Se for lei, é eterna. Pois é, e se tratando de questão de universo, a gente está falando, é esse ponto que o senhor tocou. Deus criou. Se ele criou, o homem vai descobrindo, então ele descobre as constantes, ele descobre aquilo que está posto, não é? Então o homem descobre o que Deus fez, porque o que Deus fez é eterno. É eterno. Agora, a partir de se pensarmos, por exemplo, em decretos hoje nossos que amanhã são revogados, aí essas são relativas e provisórias. Né? Porque nada de Deus é revogado. Interessante que a morte de Cristo na cruz foi a saída que ele tinha para resolver um problema que ele não criou. Porque não foi ele quem criou o problema. Quando ele criou o homem, já tinha criado os anjos, Lúcifer, etc., mas ele não criou o problema. Mas sabia que, saber, tudo bem, ele é um ser eterno, onisciente, absolutamente ciente de tudo, sabia de tudo. Mas uma coisa em saber é outra coisa é compartilhar ou dividir a responsabilidade, não, ele não sabe, não foi isso. Então as leis que ele criou são todas elas eternas, nenhuma delas são mutáveis. Nenhuma delas. Nenhuma das suas palavras ela cai por terra. Né? Nenhuma Tanto delas. ele fala que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Pois é. Henrique, tem uma coisa curiosa. Então, existe uma pseudo-denominação que se anuncia com o evangelho, muito boa em música, etc., inteligente, escrevendo coisas. Eles têm até uma profetisa que escreveu também muitas coisas. Eles se orientam muito mais pelas coisas ditas por ela, até porque é uma profetisa, né? Eu estranhei que algum tempo atrás veio uma moça aqui que queria fazer um programa aqui. Eu perguntei o que ela era, se ela era apóstola. Eu já vi apóstola. Ontem eu entrevistei uma apóstola aqui, pessoa fina, educada, crente, com um bom testemunho. Mas eu acho meio estranho essa questão de ser apóstolo ou não ser apóstolo. Mas não tem nada com isso, cada um se vire lá com Deus, com o que tem que fazer. Mas essa pessoa, eu perguntei, o que você é? Você é diaconisa? Não, eu sou profeta. Eu digo, mas isso acabou há tanto tempo, né? No sentido absoluto da palavra. No sentido relativo, não, porque nós somos profetas, enquanto anunciamos aquilo que Deus manda dizer. Mas profeta no sentido clássico e antigo, até faz um tempinho, né? Tem muitos modismos contemporâneos, né? Já vi tanta coisa. E quando alguém... Eu quero supor que talvez a pessoa até esteja numa confusão bíblico-teológica, quando olha ali a questão da igreja e tem um grupo hoje que fala de 5 ministérios, ou isso, ou aquilo, e vai descobrindo tanta coisa que exegeticamente ou interpretativamente não é isso. Por exemplo, tem gente que se baseia ali em Efésios, quando traz 2 vezes o sintagma apóstolos e profetas, mas que está se referindo a todo o ensino, ao conjunto de ensinamentos deles, não está se referindo necessariamente... A um posto, né? A restauração disso na contemporaneidade. Então, existem alguns erros hermenêuticos que geram erros ministeriais e eclesiásticos, e isso vai se proliferando. A Bíblia é um todo, ela está muito bem definida, a lei e os profetas duraram até quanto? Até João, e acabou. Mas eu sou profeta. Todos se dizem aquilo que anunciam aquilo que Deus manda, é um aspecto da profecia. Mas profeta como função, como um status, que as pessoas querem hoje, no reino de Deus, aí, pelo menos no meio evangélico. Nossa questão, por exemplo, de apóstolos em grande quantidade que existe hoje, isso não é bíblico. Você quer ser apóstolo? Seja de fato, mas não por título. Abre igrejas, sai viajando, implantando igrejas pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Você será de fato um apóstolo. Glória a Deus por isso. Né? Mas para que você quer esse título? Então as pessoas hoje usam mais os títulos por uma questão de vaidade ou de uma hierarquia, de assumir uma posição superior aos demais. Isso aí não é de Deus. Pois é, o problema são os critérios, né? Quais são os critérios? Não era ver Jesus? Não era sofrer pelo Evangelho? Então, a questão é que quando você entra num grau de comparação entre o critério dos apóstolos bíblicos e da contemporaneidade, não bate. Não dá. E aí fica complexo. E é impossível de ser.
Quem quiser fazer tenda e pregar o evangelho o tempo todo, faça. Paulo era um apóstolo e fazia isso. Você tem... Parece que não satisfaz ser servo de Deus. Não, é pouco. É pouco. É um destaque, né? Começou com os bispos, surgindo bispo, etc. Porque, na verdade, a melhor forma de expressar essas coisas é no ministério pastoral. Que o pastor é pastor, ele é bispo, né? Ele é presbítero, enquanto está presidindo a Assembleia da Igreja, ele é presbítero. Quando ele administra um grupo de igrejas, de congregações subordinadas àquela igreja, ele é bispo e é pastor. Agora, apóstolo, sai fundando igrejas como os missionários saem, será de fato um apostolado. Porque etimologicamente no termo, né, apóstolo é aquele que é enviado da parte de Apó, da parte de Estelo, eu envio. Então, literalmente, o mais próximo seria o missionário. Seria um missionário, né? E que são, de fato, alguns nem são, mas em geral deveria ser. E voltamos no próximo sábado com mais Li Gostei. Muitas frases vão surgindo para nós, para a honra e glória do nosso Deus.